Agora vamos para a parte que é uma relíquia agora, né? Café, a hora do café, gente. Ó pra aqui. Eita, a xícara tá fumaçando, hein? Aquele negócio agora que virou artigo de luxo, né? O que? Café, gente. Café virou artigo de luxo. Ou vocês não sabiam? Ó, quanto é que tá custando um cafezinho desse na região de vocês? Ó pra aqui. E tem um queijozinho derretido e aquela carnezinha sem osso que eu comprei. Menina, essa carnezinha sem osso é uma explosão de sabor. Hum? Ó. E eu tava indo croque-croque. Ó. É bom demais. Ó. Hum.